Precisamos perceber uma coisa: quem promove o crescimento da igreja é Deus. Nós não administramos crescimento. Cabe a nós sermos mordomos fiéis. Mas quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos é Deus. Eu planto, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Precisamos entender isso. Charles Haddon Spurgeon já dizia que seria mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que você, com todos os seus recursos, conseguir salvar uma vida. Ou seja, nós não temos poder para mudar o coração de uma pessoa. Só o Espírito Santo tem esse poder. Agora, nós cremos que o Espírito Santo age mediante a pregação fiel da sua palavra. Daí temos que entender um ponto fundamental. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Se a palavra do pregador não é a palavra de Deus, nós não temos nenhum compromisso com essa palavra. E daí, queridos, é tão importante entender o seguinte, que o grande desafio nosso é buscarmos uma igreja que cresça, mas que cresça saudavelmente. Por que isso é relevante discutir? Porque em 1930 surge o começo de um movimento que se tornou muito importante no século passado. O que nós chamamos de movimento de crescimento de igreja. Começa em 1930 com Donald McGavran, que era um missionário, trabalhando na Índia, de família americana. Para um pouco para fazer uma pergunta. Às vezes fazer perguntas pode mudar a sua vida. Cuidado para a hora de fazer pergunta. Neemias fez uma pergunta certa feita e a vida dele mudou. E a história de Israel mudou, porque ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta de Donald McGavran? Por que algumas igrejas crescem e outras não? Para responder essa pergunta, ele saiu da missão, que ele trabalhava administrativamente, e passou mais de 20 anos viajando, plantando igrejas, conversando, discutindo, avaliando, diagnosticando, buscando resposta para esta pergunta obsessiva. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Logo depois, ele escreveu um livro, Pontes de Deus. Logo depois ele começa um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. Como visionário que era, sabe quantos alunos tinha esse instituto? Um aluno, boliviano inclusive, não era nem americano. Mas chega em 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, percebendo a importância daquele trabalho, convidou Donald McGavran para ir para o seminário de Fuller, e criou um departamento no seminário de Fuller, para ser um ramo do seminário, que tornou-se o famoso movimento de crescimento de igreja. Por que isso foi importante? Porque duas coisas estavam atacando terrivelmente a igreja evangélica no mundo. Primeiro, o liberalismo teológico. Segundo, o ecumenismo. Matando, de certa forma, o ímpeto missionário e evangelístico da igreja. Então, o movimento de crescimento de igreja teve uma importância fundamental, a ponto de Donald McGavran ser considerado o missionário mais importante na história do século XX. Porém, o movimento de crescimento de igreja cometeu um grave erro. Aos poucos, ele foi se desviando do foco. E foi se aproximando do pragmatismo. Buscando técnicas, métodos, meios, formas de levar a igreja ao crescimento, pelo conhecimento de técnicas, pelo marketing, pelo pragmatismo. E foi se desviando do princípio bíblico para o crescimento da igreja. A ponto de David Ebb, e esse livro tem em português,
pregação poderosa para o crescimento da igreja, fazer um estudo exaustivo em mais de 100 obras do Movimento de Crescimento da Igreja, examinando 370 teses dos estudantes do Movimento de Crescimento da Igreja e encontrando apenas uma tese em todo esse universo que focou a pregação como instrumento para levar a igreja ao crescimento. Isso é lamentável, profundamente lamentável. E essa tendência assolou a igreja. Porque tem muita gente que ainda hoje tolamente pensa que o homem moderno, contemporâneo, acostumado com televisão, com internet, com isso, com aquilo outro, não tolera mais a pregação da palavra. Então nós estamos substituindo a pregação por tantas outras coisas, tantos outros recursos. Mas a ordem de Deus é sempre atual. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Sabe, queridos, eu estou absolutamente seguro disso. A pregação é o maior remédio de Deus para a igreja contemporânea. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja está crescendo explosivamente no Brasil. Eu questiono seriamente se é a igreja do Senhor Jesus que está crescendo. Questiono seriamente se é o evangelho do Senhor Jesus que está crescendo. O que nós estamos assistindo é o florescimento de uma igreja semi-evangélica, pregando um semi-evangelho. Um evangelho híbrido, místico, sincrético. E por isso, a única saída para a igreja evangélica verdadeira neste país é voltar-se para as Escrituras e pregar a palavra. Não há outro remédio, não há outra saída. Não há outra saída. E eu creio que a pregação da palavra de Deus vem corrigir pelo menos 4 grandes problemas que atacam a igreja hoje. O primeiro grande problema que ataca a igreja hoje é o misticismo sincrético. É o evangelho do sal grosso, da rosa ungida, do copo d'água em cima do rádio. Notem uma coisa, irmãos. Alguns segmentos chamados evangélicos no Brasil são extremamente pragmáticos. Por que eu digo isso? Porque faz uma leitura do contexto e diz o que o povo quer, o que o povo gosta. A nossa cultura religiosa, ela é um caldeirão. Como nós somos um caldeirão racial, também é o pano de fundo religioso desse país. De onde nós viemos? Da pagelança indígena, do catolicismo europeu, do espiritismo kardecista da França, dos cultos afros. Portanto, o pano de fundo religioso do Brasil é extremamente místico. Místico. O que é que algumas igrejas fizeram? Tiraram o rótulo, mas mantiveram o mesmo conteúdo. O cidadão agora não adora os santos, não vai mais a Juazeiro do Norte, nem a Aparecida, mas tem que botar um copo d'água, tem que passar em cima do sal grosso, tem que usar uma rosa ungida, tem que fazer 7 semanas, não pode ser nem 6, nem 8, nem 4. Botam a placa na porta da igreja, que terça-feira é a terça-feira do milagre, e se Deus não fizer, fica difícil, porque já fez a propaganda, já garantiu que Deus ia fazer. E nós vamos criando na mente das pessoas uma ideia mística. Eu creio, só poderemos corrigir esse misticismo que está tomando de assalto a igreja brasileira, voltando-nos para a Escritura, voltando para a palavra, pregando a palavra. Segundo problema que assola a igreja é o problema do liberalismo teológico. Você se lembra que com a chegada do racionalismo, com o iluminismo, esse problema entrou na teologia. Qual o problema? Achar que a razão humana é o supremo tribunal que define o que é verdade e o que não é verdade. Ora, a Bíblia não é irracional,